Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade, aos estudos da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje o tema é Lutando Juntos. Continuamos ainda na carta de Paulo aos Filipenses, só que agora capítulo 1, dos versos 27 a 30, e o capítulo 2, dos versos 1 a 4. Então fica Filipenses capítulo 1, do 27 até o capítulo 2, verso 4. Vamos orar ao Senhor para pedir a sua direção no nosso estudo. Pai, nós agradecemos a Ti por esse privilégio de podermos estudar, aprender a Tua palavra e pedimos a Tua direção para que nós possamos, Pai, compreender, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer de nós, compreender, Pai, as verdades, Pai, estabelecidas por Ti por meio da Tua palavra. Agradecemos a Ti porque o Senhor é bom o tempo todo. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer a leitura? Capítulo 1, dos versos 27 a 32, de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes em Cristo e não somente crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Aí passamos ao capítulo 2, Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Palavra do Senhor. Que maravilhosa palavra é essa, Então a lição nos propõe o tema Lutando Juntos, Esse tema, lutando, denota um combate. Muito interessante isso, E Paulo, na final da carreira, fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então Paulo fala de um combate. Então há um combate, mas que combate é esse, Qual é o combate? É lutar pela fé evangélica, a manutenção dos valores do reino. Isso nós vamos ver ao longo da lição. Interessante dizer que o texto nos fala de uma unidade. E nós vamos, ao longo dessa lição, falar o que é a unidade. Unidade não é uniformidade. Unidade é estar unidos com um só propósito. Vamos dar uma olhada na palavra de Deus, que diz lá em Efésios, capítulo 4, de 1 a 6. Efésios. Vamos buscar aqui Efésios, escrito também pelo nosso apóstolo Paulo, capítulo 4, dos versos 1 ao verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha a unidade aí sendo explicada pelo apóstolo Paulo, que uma só fé, um só batismo, um só Deus
Isso é unidade, não é uniformidade. A unidade, ela pressupõe pessoas diferentes que pensam, né, de maneiras diferentes no sentido de sua formação. Um é engenheiro, outro é arquiteto, outro é advogado, outro tem qualquer outro tipo de profissão. Então, assim, são pensamentos diferentes no dia a dia, com um só propósito, né? Uma só fé, um só batismo, um só Deus. Então, essa carta, né, de Paulo aos Efésios, ela explica bem toda essa parte da unidade, o que é que vem a ser unidade. E não é uniformidade, está todo mundo igualzinho, né? Não é isso que propõe o texto. Tá? Vamos seguindo aqui, falando do tema em especial, né? Lutando juntos. Lutando, vimos que pressupõe um combate. Ok? Beleza. Combate para quê? Para manter a fé evangélica. Então, isso depende exclusivamente, né, prioritariamente, do modus vivendi, né, ou modus, a forma de viver de cada um de nós. Né? Então isso faz toda a diferença. Como é que nós temos que viver? Isso que a lição nos pergunta. Como nós temos que viver? Temos que viver de modo digno do Evangelho, do modo digno do Senhor, fazendo a vontade de Deus, ouvindo aquilo que Deus tem a nos dizer por meio da sua palavra. Isso é que nós temos que viver. Então, como viver? Viver em conformidade com a palavra de Deus. É certo que nós temos que buscar cada dia aquilo que Deus diz na sua palavra. Por isso que nós temos que meditar na palavra, por isso que nós temos que pensar na palavra. Né? A própria palavra lá em Filipenses, né, nas lições que ainda virão, diz assim, em que pensar, né? Tudo que é reto, puro, se é, né, algum motivo de louvor, boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o seu pensamento. Então eu falo da meditação, né? Isso eu vou passar lá daqui a pouquinho, só para não ficar nas minhas palavras, ficar no texto, né? Então, voltando aqui, viver em conformidade com a palavra de Deus, né? O que é essa conformidade? O próprio apóstolo Paulo coloca lá em Romanos 12, capítulo 12, vamos dar uma olhada na Bíblia, capítulo 12, verso 2, Romanos, carta de Paulo aos Romanos, passear um pouquinho na Bíblia, capítulo 12, verso 2, é um texto muito conhecido, muitíssimo conhecido. Muitíssimo conhecido. Diz assim a palavra do Senhor, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o texto ele nos propõe a nossa transformação. Ele não fala que, evidentemente, que essa transformação vem de Deus. Deus, né? Nós vimos lá na lição anterior, nas lições anteriores, né, que Deus faz o querer e o realizar. Mas existe uma responsabilidade nossa que é pegar a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra. Por isso que o texto fala transformai-vos, ou seja, vocês têm que se transformar, vocês têm que pegar a palavra de Deus e têm que estudar a palavra de Deus para que vocês não fiquem conforme o mundo, não sejam moldados pelo mundo, mas sim pela palavra do Senhor, por aquilo que Deus diz na sua palavra. Né? Então, viver em conformidade com a palavra de Deus, a palavra governar a nossa forma de pensar. A nossa forma de pensar vai levar a nossa forma de falar e a nossa forma de agir. Né? Então, é muito importante que nós tenhamos a palavra de Deus em nossas mentes e nos nossos corações. A palavra do Senhor também nos diz para que nós não amemos ao mundo. Mas como assim não amar o mundo? Aqui realmente tem coisas boas, porque foi Deus que fez isso na criação, mas tudo que aconteceu foi manchado pelo pecado. Houve uma mancha no pecado. Então, não é para ficar agarrado no sistema do mundo. O sistema do mundo, assim como diz Romanos 12, 2, você não tem que se conformar com ele. Vamos dar uma olhadinha em 1 João, capítulo 2, dos versos 15 ao 17. 1 João. Passar um pouquinho aqui, né? 1 João. Qual é o capítulo? Capítulo 2, dos versos 15 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor. O texto é: não se deve amar o mundo,
Não andei aqui, ó. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Olha o final do verso, está aqui no verso 17, né? Do capítulo 2 de 1 de João. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Palavra do Senhor, né? Então a gente vê que a gente não deve amar o mundo, não deve se apegar às coisas do mundo. Tudo, o mundo passa, assim como está dizendo a palavra do Senhor, o mundo passa, né? Estamos no mundo, mas não fazemos parte do mundo. Interessante, né? Não temos que abraçar os valores do mundo. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em João, o Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de João, capítulo 17, essa é a oração sacerdotal, o verso 16. Diz assim, o próprio Senhor Jesus, deixa eu achar aqui, João, né? João 17, verso 16, capítulo 17, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Eles não são do mundo como também eu não sou. Palavra de Jesus, ó. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus estava fazendo uma oração, né? Antes, no verso 15, fala assim, ó. Não peço que os tires do mundo, mas e sim que os guardes do mal. Palavra do Senhor. O que o Senhor está dizendo para nós? Exatamente o que o Paulo confirmou para que a gente não se apegue, né? O apóstolo João também falou isso, né? Não ameis o mundo. Então vem só se confirmando os valores do mundo e tudo que o mundo representa, isso está fora dos nossos conceitos. Então, estamos no mundo, vivemos aqui, mas não devemos nos conformar com essa situação, né? Com esses valores do mundo. Lições do texto. Né? Lutando juntos para o progresso do reino. Né? Então, essa carta aos Filipenses, o próprio apóstolo Paulo escreveu estando encarcerado. Isso nós já vimos nas lições anteriores. Então ele batalhava diligentemente, né, por essa fé, a fé evangélica, a fé cristã. Ele tinha um comprometimento. Nós vimos esse comprometimento a despeito de todo o sofrimento que Paulo passou, né, Paulo teve. Ele teve um comprometimento muito grande, né, de forma que ele não abandonou o evangelho, né? Então, primeiro ponto, né, para que a gente possa lutar diligentemente, batalhar pela nossa fé evangélica, né? Nós temos que ter um comprometimento com a palavra do Senhor, um comprometimento com o Evangelho. Assim como o apóstolo Paulo teve um comprometimento. Primeiro ponto, exercer a nossa cidadania terrena de maneira digna do Evangelho, a tal ponto de influenciarmos a sociedade. Isso nós vimos na lição anterior, né? Na lição anterior, poxa, quem são esses que transtornam aí, aqueles que transtornam o mundo chegaram até aqui, né? Eu não vou entrar nesse tempo porque está na lição anterior, né? Então, nós temos que lembrar que nós somos cidadãos do céu. Nós temos a nossa cidadania terrena, mas Jesus falou, olha, eles não são do mundo. Nós não somos do mundo. Nós somos cidadãos da pátria celestial. Onde está isso? Filipenses 3:20. Vamos lá em Filipenses, capítulo 3. Isso vai ser, né, falado nas lições futuras, né? Porque nós estamos estudando essa carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos passar por isso, por esse tema especificamente, mas a gente já vai adiantar aqui que Filipenses capítulo 3, verso 20 diz assim, ó, pois a nossa pátria, palavra do Senhor, está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nossa pátria está nos céus, né? Eu sei que muitos batalham aí para ter uma cidadania americana, né? Cidadania de um outro país que está mais estável, né? Que é mais estável financeiramente, mas nós temos aquilo que é superior. Graças a Deus por isso. Nós não fizemos nada por isso. Os méritos de Jesus Cristo, os méritos do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz e, por meio dessa morte, nos deu vida e vida em abundância, né? Então, por conta disso, nós agora somos chamados de filhos do Deus Altíssimo, filhos de Deus, né?
Enfim, seguindo a lição. Somos cidadãos do céu, embaixador de Cristo. Embaixador, o que é o papel do embaixador? O embaixador é aquele que chega primeiro, anunciando o reino. Então a Bíblia fala que nós temos essa característica, né, essa missão, né, de ser embaixadores de Cristo. Fala lá em 2 Coríntios, aos Coríntios, né, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, diz assim a palavra do Senhor: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Jesus Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. É o ministério da reconciliação, né? A gente vê alguns irmãos pregando assim, né? Oh, você vai para o inferno. Evidentemente que tem que se falar de pecado, tem que se falar de inferno, claro, evidente, mas o nosso ministério, ele visa a reconciliação. Você vai falar desses temas visando a reconciliação e não o afastamento, né? Então nós temos que ter essa sabedoria dada pelo Senhor, sabedoria do alto, para que nós saibamos falar a palavra do Senhor. É isso que nós fazemos quando nós oramos ao Senhor e pedimos a Ele sabedoria e unção, né? A sabedoria para saber fazer, a unção para realizar, para que nós saibamos falar da palavra e não afastemos, né? A nossa palavra tem que ser temperada com sal, ok? Então somos embaixadores de Cristo e nós temos esse ministério da reconciliação com um propósito único. Mais um tópico: propósito único. Qual é o propósito? O propósito final é salvação, sobretudo glorificar o nome do Senhor. O nome do Senhor é glorificado. Glórias a Deus. Né? O nome do Senhor deve ser glorificado. Então isso é o objetivo último, né? O objetivo tem a salvação, evidentemente, que é o projeto de Deus, né, para nós, mas sobretudo o nome do Senhor, ele é glorificado, tá? Lembrando que haverá oposição. Então a lição ela fala de uma luta, né? Nós estamos lutando aí, lutando juntos, né? E essa luta, ela demonstra ao longo do tempo oposição. Por quê? Porque são valores conflitantes. Nós temos os valores do reino, mantemos os valores do reino. Então, como nós pensamos? A própria palavra do Senhor vai nos instruir da maneira que devemos pensar. E esses valores, eles são conflitantes com os valores do mundo. E o que o mundo quer? O mundo quer nos colocar numa caixa, amoldar. E o apóstolo Paulo, lá em Romanos, fala para a gente não se conformar, não ficar com a forma de, né? Não ter a forma do mundo, ficar como se fosse uma forma mesmo, né? Não vos conformeis com esse século, né? Então, haverá oposição. E essa oposição ela pode se manifestar como perseguição, como sofrimento, né? O mundo quer influenciar os nossos pensamentos, influenciar a forma que nós devemos falar. Você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Você tem que pensar dessa maneira, você tem que agir dessa maneira. Mas nós temos um rei, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que dita as regras para nós. Ele tem toda a autoridade, como ele mesmo falou em Mateus 28. Toda a autoridade me foi dada. Toda. Toda é 100%. Ele tem toda a autoridade. Então ele é o nosso rei, graças a Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo. Né? Temos que nos manter firmes, como Paulo. Paulo, então, falando da luta, a luta ela pressupõe um combate. Um combate ele pressupõe uma unidade. Nós temos que estar juntos, caminhando juntos. Isso não é uniformidade, como já vimos, é uma unidade, né? Então Paulo ele fala que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, vamos voltar lá, Romanos. Hoje estamos passeando pouco pela Bíblia, né? Passeando menos um pouquinho, mas é sempre bom passear pela Bíblia. Romanos, capítulo 1, verso 16. Então, Romanos 1,16 diz assim, meus irmãos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, Paulo se mantinha firme. Olha o que Paulo diz, né? Ele não se envergonha do Evangelho. Ele sabe que é o poder de Deus para a salvação de quem?
do judeu e do grego. Ele fala que Deus não tem acepção de pessoas. Vamos aqui para o outro tópico, né, dessa lição, falando de lutando juntos para o fortalecimento do corpo. Eu tenho mencionado aqui, né, nas lições, que nós somos um corpo, né? O cabeça é Cristo. Nós somos um corpo formado por muitos membros. E onde está isso? 1 Coríntios, capítulo 12, vamos ver dos versos 12 ao 14. 1 Coríntios, capítulo 12, dos versos 12 a 14, diz a palavra do Senhor assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, somos membros do corpo de Cristo. E é o que eu tenho falado. Somos membros diferentes. Aí, ao longo, né, desse capítulo, vai falar do pé, da mão, né, do olho, enfim, vai falar dos membros do corpo, que são membros diferentes, mas todos igualmente importantes para o funcionamento desse corpo, né? Então, somos um corpo. Ótimo. A lição nos propõe também, para que haja, né, um êxito nessa luta, né, a humildade em vez do egoísmo. Humildade em vez do egoísmo. Então, quando se fala de humildade, nós temos um exemplo que é o exemplo máximo, que é o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus Cristo. Isso está descrito em Filipenses, capítulo 2, dos versos 5 a 11. Nós vamos lá. Filipenses, capítulo 2, dos versos 5 a 11, fala assim: exemplo de Cristo na humilhação. Fala assim a palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória, objetivo, para a glória de Deus Pai. Não existe outro exemplo tão sublime quanto o exemplo de Cristo, que se esvaziou da sua glória, da sua majestade, para se tornar homem, para que por meio da sua morte nós nos tornemos filhos de Deus. Então esse exemplo é o exemplo máximo, a humilhação, a humildade de Cristo. Maravilhoso, Deus, maravilhoso. E o interesse comum, né? A lição fala exatamente disso, né? Para a gente lutar junto, né? Nós temos que ter humildade, nós temos que ter um interesse comum. E a gente consegue enxergar isso em Atos, né? na igreja primitiva, né? Eu peguei um verso especificamente, capítulo 2, verso 44, que fala exatamente disso, dessa questão do interesse comum, em vez do interesse próprio, né? Em vez do egoísmo, né? Então vamos lá em Atos, capítulo 2, verso 44. Verso 2. Desculpa, capítulo 2, verso 44. Capítulo 2, verso 44. Diz assim a palavra do Senhor: Pequeno. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vou repetir. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha só, o evangelho do reino estava no coração desses irmãos da igreja primitiva. Então era comum
eles se ajudavam. Todos esses temas que nós narramos aqui nessa lição, eles tinham isso em mente. Por isso que a igreja primitiva era uma igreja de muito sucesso. E para exemplificar, né, como isso é um resultado que Deus se agrada, vamos lá no Salmo 133. Aí nós vamos ver o resultado disso. Salmo 133. Vamos ler o Salmo 133 todo. Um salmo pequeno, não é muito grande. Salmo 133. O título do Salmo 103 na minha Bíblia está aqui, ó, A Excelência da União Fraternal. Né? E o tema da nossa lição é Lutando Juntos. Olha que coisa interessante. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Agrada ao Senhor. Bom, irmãos, essa lição realmente é uma lição muito desafiadora, né, porque fala de comunhão, de unidade, fala de humildade, fala de tudo aquilo que nós devemos ter para que a gente possa caminhar e agradar ao Senhor no que se refere à defesa da fé evangélica. Tá bom? A gente fica por aqui e até o próximo domingo. Que Deus nos abençoe.